A fila de embarque do aeroporto internacional fervilhava naquela manhã de segunda-feira, e entre executivos apressados e famílias em férias, um homem de meia-idade vestindo calça jeans desbotada e camiseta simples era empurrado de um lado para outro, como se fosse invisível. Roberto segurava sua mochila, gasta contra o peito enquanto tentava encontrar seu lugar na confusão. Acabara de deixar um passageiro na entrada principal e aproveitar a oportunidade para finalmente tirar aqueles dias de folga que vinha adiando há meses. Sua filha o esperava em outro estado, ansiosa para apresentar o neto que ele ainda não conhecia. Mas ali, cercado por pessoas que pareciam pertencer a um mundo diferente do seu, Roberto Sensei, deslocado como nunca. Um homem de terno risca de giz esbarrou nele, sem sequer olhar para trás, murmurando algo que soou como uma reclamação sobre pessoas que não sabiam se posicionar. Roberto pediu desculpas automaticamente, mesmo sabendo que não fora culpa sua. Era um reflexo adquirido em anos, dirigindo para aplicativos, sempre pedindo desculpas, sempre tentando não incomodar, sempre tornando-se menor para caber no espaço que lhe permitiam ocupar. No balcão de check-in, a atendente examinou seu bilhete com uma expressão que transitava entre o tédio e o desdém. Seus olhos percorreram a roupa simples de Roberto, a mochila remendada, o boné desgastado que ele segurava nas mãos. Processou a bagagem com movimentos mecânicos, sem um único sorriso ou palavra gentil que distribuíra generosamente para o casal, bem vestido, atendido momentos antes. Roberto não se importou. Estava acostumado. Em seus 62 anos de vida, aprendera que algumas batalhas não valiam a energia, e reclamar de pequenas grosserias era uma delas. Guardou o cartão de embarque no bolso e seguiu para a área de segurança, carregando apenas a mochila com algumas roupas, um livro surrado e a foto da filha que mantinha sempre consigo. A fila do raio-x se arrastava com a lentidão típica de segundas-feiras. Roberto observava as pessoas ao redor, um hábito desenvolvido em anos transportando desconhecidos. Cada pessoa era um universo de histórias não contadas, de urgências pessoais, de alegrias e angústias ocultas sob máscaras sociais. Ali estava uma mulher nervosa, remexendo a bolsa repetidamente, provavelmente atrasada. Um executivo falava alto ao telefone sobre negócios de milhões, querendo que todos soubessem de sua importância. Adolescentes entediados mexiam em celulares, indiferentes ao mundo físico. Quando finalmente chegou sua vez, Roberto colocou a mochila na esteira com cuidado, esvaziou os bolsos e passou pelo detector de metais. Do outro lado, enquanto esperava sua bagagem, observou um senhor de cabelos grisalhos e terno impecável, gesticulando irritado com segurança. A mochila do homem fora selecionada para a revista adicional, e ele claramente considerava aquilo um insulto pessoal. Roberto pegou sua mochila sem incidentes e seguiu para a área de embarque. O voo sairia em 1 hora, tempo suficiente para um café. Procurou pela cafeteria mais modesta que encontrou, pediu um café preto e um pão de queijo, e sentou-se em um canto afastado. Ali, longe do movimento frenético, finalmente relaxou. Em poucas horas, estaria abraçando sua filha, conhecendo seu neto Miguel, de apenas 3 meses. A expectativa aquecia seu peito de uma forma que há muito não sentia. Mas a paz durou pouco. 3 homens de terno sentaram-se na mesa ao lado, falando alto sobre negócios. Um deles, um sujeito robusto de corrente grossa no pescoço, reclamava de ter que viajar em classe econômica por causa de cortes no orçamento da empresa. Os outros riam, fazendo piadas sobre ter que se misturar com a ralé. Roberto fingiu não ouvir, concentrando-se em seu café morno. Um dos homens, o mais jovem, de cabelo engomado e relógio dourado, notou Roberto e cutucou os colegas. Fizeram comentários em voz baixa, mas suficientemente alta para serem ouvidos, sobre pessoas que claramente estavam no lugar errado, que provavelmente nem podiam pagar aquela passagem. Roberto manteve os olhos fixos na xícara, recusando-se a dar-lhes a satisfação de uma reação. Terminou seu café em silêncio e caminhou até o portão de embarque. A área estava apinhada, assentos todos ocupados. Roberto encostou-se em uma coluna, preferindo ficar em pé a disputar espaço. Observou as famílias, os casais, os viajantes solitários,
cada um imerso em seu próprio mundo. Ninguém prestava atenção nele. E estava tudo bem. Invisibilidade tinha suas vantagens. O anúncio do embarque finalmente ecoou pelos alto-falantes. Roberto esperou pacientemente, enquanto as primeiras classes eram chamadas, observando passageiros importantes serem tratados com deferência especial. Quando chegou a vez da classe econômica, juntou-se à fila, cartão de embarque em mãos. No corredor do avião, a comissária de bordo oferecia sorrisos mecânicos. Ao ver Roberto, seu sorriso murchou ligeiramente, substituído por uma expressão neutra e profissional. Indicou a direção dos assentos traseiros, com um gesto econômico. Roberto seguiu, espremendo-se entre os passageiros que guardavam bagagens nos compartimentos superiores, desculpando-se a cada esbarrão involuntário. Seu assento era o do meio, entre uma mulher que já dormia encostada na janela e um homem grande que invadia metade de seu espaço com os ombros largos. Roberto acomodou-se como pôde, colocando a mochila sob o assento da frente. O homem ao lado nem sequer olhou para ele, absorto em uma revista de negócios. Enquanto o avião enchia, Roberto fechou os olhos e pensou em Clara, sua filha. A última vez que a vira fora 6 meses, quando ela ainda estava grávida. O tempo voava quando se trabalhava 14 horas por dia, 6 dias por semana. Mas agora, teria 3 dias inteiros com ela, com o genro Marcos e com o pequeno Miguel. 3 dias para criar memórias que aqueceriam os longos turnos solitários que viriam. O capitão anunciou a decolagem iminente. Comissários percorriam o corredor, verificando cintos e bagagens. Roberto ajeitou-se no assento apertado, preparando-se para as 2 horas de voo. Olhou pela fresta entre os assentos e viu nuvens brancas no horizonte. Logo estaria no ar, a caminho de um breve momento de felicidade. Mas então aconteceu algo inesperado. Um comissário alto, de uniforme impecável, parou ao lado de seu assento, com uma expressão preocupada. Verificou algo em um tablet. Olhou para Roberto, verificou novamente. Senhor, o senhor embarcou com bagagem de mão. Correto, apenas a mochila? Roberto confirmou, confuso. O comissário trocou olhares com uma colega que se aproximava. Havia um problema, explicaram. Durante a inspeção de rotina no porão, descobriram uma mala registrada em seu nome, que não deveria estar ali. Roberto explicou que não despachara mala alguma, apenas a mochila que estava consigo. A situação se complicava. Chamaram um supervisor, que chamou outro superior. Passageiros começavam a perceber que algo estava errado, pescoços esticando para ver o que acontecia. Roberto sentia o calor subir pelo pescoço. A vergonha de ser o centro de atenção negativa. O passageiro problema que atrasava o voo de todos. Pediram que o acompanhasse. Roberto levantou-se, desculpando-se com os passageiros ao lado que tiveram que se levantar para deixá-lo passar. Seguiu os comissários pelo corredor, sentindo dezenas de olhares sobre si, ouvindo murmúrios impacientes. Lá no fundo, alguém reclamou alto sobre pessoas que não sabiam viajar e atrasavam quem tinha compromissos importantes. Fora do AB, no corredor do portão, havia uma movimentação incomum. Seguranças do aeroporto, funcionários da companhia aérea, todos com expressões sérias. E no centro de tudo, uma mala de couro cara, do tipo que Roberto jamais poderia comprar, com uma etiqueta que inexplicavelmente trazia seu nome. Roberto aproximou-se, genuinamente confuso. Não era sua, nunca vira antes. Mas ali estava seu nome, impresso na etiqueta, seu número de documento, seu assento. Um dos seguranças pediu sua identificação, comparou com a etiqueta. Tudo batia, exceto o fato, óbvio, de que aquela mala não lhe pertencia. Abriram a mala na presença dele, e o que viram deixou todos paralisados. Dentro da mala de couro repousavam ternos alfaiatareados, camisas de seda com monogramas bordados, documentos em pastas de couro legítimo, um laptop que certamente custava mais que 3 meses de trabalho de Roberto, e uma série de cartões de visita com o nome gravado em relevo. Eduardo Monteiro Silva, vice-presidente executivo, Monteiro e Associados. Roberto reconheceu o nome imediatamente. Era o passageiro que atendera na semana anterior. Um executivo arrogante,
que passara todo o trajeto até o aeroporto, falando ao telefone sobre aquisições milionárias, tratando Roberto como parte do banco do carro. O homem nem sequer olhara para ele ao sair, jogando uma nota amassada no banco da frente, sem dizer obrigado. Um dos seguranças examinou os documentos, comparando fotos. A semelhança era inegável. Tratava-se de um homem na faixa dos 60 anos. Cabelos grisalhos, porte elegante. Nada que se parecesse com Roberto. Claramente houvera uma troca de malas no check-in. Um erro grotesco que agora criava um transtorno de proporções significativas. Perguntaram a Roberto sobre sua bagagem despachada. Ele repetiu, paciente, que não despachara nada. Apenas embarcara com a mochila. Mas então uma funcionária verificou o sistema e descobriu a confusão. No balcão, ao lado do que Roberto fora atendido. Aproximadamente no mesmo horário, Eduardo Monteiro Silva despachara uma mala. De alguma forma, as etiquetas foram trocadas. A mala de Roberto, que não existia, recebera a etiqueta de Eduardo. E a mala de Eduardo recebera a etiqueta de Roberto. O problema era que Eduardo já embarcara em outro voo, com destino a Nova York, que partira 20 minutos antes, e provavelmente levara consigo a mala fantasma de Roberto. Ou melhor, estava sem mala alguma. O caos estava apenas começando. Roberto sugeriu, com a calma de quem estava acostumado a resolver problemas práticos, que simplesmente embarcasse com sua mochila e devolvessem a mala para seu verdadeiro dono quando ele retornasse. Mas a burocracia agropecuária tinha outros planos. Havia protocolos, procedimentos, formulários. E havia também a questão óbvia. Um homem simples vestido modestamente, com uma mala caríssima, pertencente a um executivo importante. As sobrancelhas levantadas dos seguranças diziam tudo. Fizeram perguntas, muitas perguntas. Como conhecia Eduardo Monteiro? Qual sua relação com ele? Por que teriam trocado malas? Roberto explicou sobre a corrida de aplicativo, mas aquilo apenas gerou mais suspeitas. Um motorista de aplicativo com a mala de um passageiro rico. As implicações eram óbvias demais para serem ignoradas. Enquanto isso dentro do avião que Roberto deveria estar, a impaciência crescia. Passageiros checavam relógios, reclamavam alto, exigiam explicações. O atraso se acumulava, e com ele, a irritação coletiva. Alguns já imaginavam conexões perdidas, compromissos em risco, férias começando mal. Roberto permanecia no corredor do portão, cercado por funcionários e seguranças, sentindo-se cada vez menor. Aquela viagem que deveria ser um momento de alegria transformava-se em pesadelo. Pensou em Clara, esperando por ele do outro lado. Teria que ligar, explicar o inexplicável, adiar o encontro com o neto. Um supervisor mais graduado chegou, avaliou a situação com olhos experientes. Fez algumas ligações, consultou superiores. A decisão veio rápida. Roberto não poderia embarcar até que a situação fosse completamente esclarecida. Teriam que contactar Eduardo Monteiro, confirmar a história, resolver a papelada. Poderia levar horas. O avião foi liberado para partir sem ele. Roberto observou pela janela enquanto a aeronave se afastava do portão, levando consigo sua chance de abraçar a filha naquela noite. Sentiu um aperto no peito, mas engoliu a frustração. Não adiantava reclamar. Não adiantava se irritar. Era apenas mais um contratempo em uma vida cheia deles. Levaram-no para uma sala de segurança, pequena e sem janelas, com cadeiras desconfortáveis, iluminação fluorescente agressiva. Ofereceram água, que ele aceitou. Pediram que aguardasse enquanto tentavam contactar Eduardo Monteiro. Roberto sente-se. Colocou a mochila no colo e esperou. Os minutos se arrastavam. De onde estava, podia ouvir o movimento do aeroporto, anúncios de voos, o burburinho constante de milhares de pessoas em trânsito. Mas ali dentro, apenas silêncio e a luz branca que doía nos olhos. Roberto tirou o celular do bolso. Abriu a foto de Clara e Miguel. O bebê era gordinho de bochechas roçadas. Clara sorria radiante. Ele salvara aquela foto como plano de fundo, para ver sempre que desbloqueasse o aparelho. Ligou para a filha. A conversa foi difícil. Clara tentou disfarçar a decepção. Disse que entendia, que não havia problema, que ele chegaria quando pudesse. Mas Roberto ouviu
a tristeza na voz dela. Imaginou a mesa posta que ficaria esperando, o quarto de hóspedes preparado com carinho, o neto, que não conheceria o avô. Naquele dia, após uma hora, um funcionário entrou na sala. Conseguiram contactar Eduardo Monteiro, que estava furioso, não pela troca de malas em si, mas pelo atraso que isso causaria em sua agenda apertada em Nova York. Confirmou a história de Roberto, a corrida de aplicativo. Admitiu que nem prestar atenção no motorista. Exigiu que sua mala fosse enviada imediatamente em voo expresso. Mas havia um problema adicional. Na pressa de resolver a situação, ninguém prestara atenção a um detalhe importante. Entre os documentos na mala de Eduardo, havia contratos confidenciais de uma negociação em andamento, papéis que não deveriam ser vistos por olhos não autorizados. E Roberto, involuntariamente, tornara-se testemunha de informações sensíveis. Eduardo exigiu falar com Roberto. Colocaram a ligação no viva voz. A voz que saiu do aparelho era carregada de irritação e autoridade. Roberto reconheceu o tom, o mesmo usado quando o homem falava ao telefone no banco de trás de seu carro, tratando subordinados como peças descartáveis. O executivo foi direto ao ponto. Roberto vira os documentos. Ler alguma coisa? Roberto respondeu com honestidade que vira, mas não lera. Não entendia nada daquilo e não tinha interesse. Eduardo não pareceu convencido. Fez ameaças veladas sobre acordos de confidencialidade, processos judiciais, consequências sérias para quem vazasse informações corporativas. Roberto ouviu em silêncio, acostumado a ser falado sem ter direito à resposta. Quando Eduardo terminou seu monólogo intimidador, apenas confirmou que não tinha interesse algum em seus documentos, que só queria pegar seu voo e ver a filha. O executivo resmungou algo sobre ter que lidar com incompetentes e desligou. A atmosfera na sala mudou. Os seguranças e funcionários, que antes tratavam Roberto com suspeita, agora pareciam levemente constrangidos. Testemunharam um homem poderoso humilhar alguém que nada fizera, além de ser vítima de um erro administrativo. Mas constrangimento não mudava protocolos. Roberto ainda teria que assinar uma série de documentos, termos de confidencialidade, declarações. Trouxeram pilhas de papel. Roberto leu cada página com cuidado, ignorando a impaciência dos funcionários que queriam acelerar o processo. Não assinaria nada sem entender exatamente o que estava concordando. Aprender essa lição anos atrás, quando a ingenuidade custara caro. Enquanto lia, um dos documentos chamou sua atenção. Era um termo de responsabilidade que o isentava de qualquer culpa, mas também o proibia de mencionar o incidente a qualquer pessoa, sob pena de ações legais. Roberto hesitou. Não tinha nada a esconder, nada a contar, mas não gostava da ideia de ser silenciado preventivamente. Pediu para revisar o documento com mais calma. Os funcionários trocaram olhares impacientes. Roberto não se deixou apressar. Lia cada cláusula, cada linha, cada palavra em fonte microscópica. Foi então que notou algo estranho em um dos parágrafos, uma formulação que parecia dar à empresa de Eduardo direitos excessivos sobre qualquer comunicação futura que Roberto fizesse sobre qualquer assunto remotamente relacionado. Apontou a cláusula, pediu esclarecimentos. Os funcionários não souberam explicar. Disseram que era linguagem jurídica padrão. Roberto sugeriu que chamassem alguém do departamento legal. A irritação deles era palpável, mas fizeram a ligação. Meia hora depois, uma advogada da companhia aérea chegou, revisou os documentos, franziu a testa ao ler a cláusula questionada. Não era documento deles. Fora enviado diretamente pelo escritório de Eduardo. E realmente havia problemas. Aquela cláusula específica era abusiva. Provavelmente nem teria validade legal, mas estava ali como tentativa de intimidação. A advogada preparou uma nova versão, mais equilibrada. Roberto leu novamente. Satisfeito, assinou. O processo todo levara mais de 3 horas. Seu voo original há muito partira. Teriam que realocá-lo em outro voo, mas só havia disponibilidade para o dia seguinte, mesma hora. Um dia inteiro perdido. Roberto calculou mentalmente. Perderia um dos 3 dias com a filha,
um terço do tempo que planejara com o neto. A frustração apertava sua garganta, mas ele engoliu. Não era culpa daquelas pessoas. Não era culpa de ninguém ali. Era apenas azar. O tipo de coisa que acontecia com gente como ele. Ofereceram compensação, um voucher de hotel, refeições cobertas, upgrade para executiva no voo do dia seguinte. Roberto aceitou tudo com um aceno de cabeça. Pegou os papéis, guardou na mochila, levantou-se para sair. Foi quando um dos seguranças, um homem mais velho, de olhar cansado, o chamou. Disse, em voz baixa, que Roberto fizera bem em ler tudo antes de assinar, que muita gente não tinha essa cautela e acabava em problemas. Roberto agradeceu com um meio sorriso, reconhecendo naquele comentário simples uma forma de respeito que não recebera de mais ninguém naquele dia. Saiu da sala de segurança, atravessou o aeroporto, agora mais vazio, no meio da tarde. Roberto protagonista. Jeans desbotado e camiseta simples. Rosto humilde e cansado. Pele morena clara. Cabelo curto e grisalho discreto, sob boné gasto. Aparência de trabalhador esforçado. Traços miscigenados brasileiros. Homem de terno risca de giz executivo. Apressado terno. Risca de giz elegante e escuro. Rosto impaciente e rígido. Pele clara. Cabelo curto alinhado. Postura arrogante e apressada. Traços eurodescendentes. Roberto seguiu as indicações para o hotel conveniado no aeroporto. Um estabelecimento modesto, mas limpo, frequentado principalmente por tripulações em escala e passageiros em situações semelhantes à sua. O quarto era pequeno, funcional, com uma cama de casal, uma escrivaninha e uma televisão antiga pendurada na parede. Jogou a mochila sobre a cama e sentou-se, finalmente permitindo-se sentir o cansaço. Não era apenas físico. Era um cansaço mais profundo, acumulado em anos de pequenas humilhações, de ser tratado como invisível, como menos importante, como alguém cujo tempo não valia tanto quanto o dos outros. Tirou os sapatos, deitou-se sobre o edredom sem se cobrir. Olhou para o teto branco, manchado em alguns pontos pela umidade. Pensou em como a vida tinha um jeito peculiar de te colocar no seu lugar, sempre que você tentava sair um pouco da rotina. 3 dias de folga pareciam ambição demais para alguém como ele. Pegou o celular, pensou em ligar para Clara novamente, mas decidiu que não queria preocupá-la mais. Já conversara com ela da sala de segurança, já explicara o atraso. Agora, só restava esperar. Abriu o aplicativo de mensagens e digitou que estava bem, instalado no hotel, que chegaria amanhã, sem falta. Clara respondeu rapidamente com emojis de coração e a foto do Miguel dormindo no berço. A foto trouxe um sorriso ao seu rosto cansado. Aquele bebê gorduchinho de bochechas rosadas e punhos cerrados era seu neto, sangue do seu sangue. Continuação de uma linhagem que sobrevivera a tantas dificuldades. Roberto vinha de família pobre, de interior, de gente que trabalhava de sol a sol por migalhas, conseguira dar à filha uma vida melhor, estudos, oportunidades. Clara formara-se enfermeira, casara-se com um homem bom. Agora tinha um filho. A corrente estava quebrada. Finalmente. Levantou-se, foi até a janela. O hotel ficava perto da pista, e de onde estava podia ver aviões decolando e pousando em sucessão constante. Cada um levava centenas de pessoas para destinos diferentes. Cada pessoa com sua história, seus problemas, suas esperanças. Quantas delas, pensou Roberto, seriam tratadas como ele fora tratado hoje? Quantas seriam vistas como suspeitas, simplesmente por não vestirem as roupas certas, por não terem o tom de voz certo, por não pertencerem ao clube certo? Decidiu tomar um banho. A água quente foi uma bênção, lavando não apenas a sujeira do dia, mas também um pouco da tensão acumulada. Ficou mais tempo que o necessário sob o chuveiro, deixando a água massagear seus ombros doloridos. Dirigir longas horas cobrava seu preço no corpo, especialmente um corpo de 62 anos, que já vira dias melhores. Vestiu-se com as roupas limpas que trouxera na mochila. Uma camisa polo desbotada, mas bem cuidada, calça jeans menos gasta que
A que usava estava com fome. O voucher de refeição cobria o restaurante do hotel. Desceu e encontrou um ambiente simples, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. Mas a comida cheirava bem. Pediu um prato feito: arroz, feijão, bife acebolado, batatas fritas. Comida simples, honesta, do tipo que o lembrava da infância. Sentou-se sozinho em uma mesa de canto, observando os outros hóspedes. Algumas comissárias de bordo conversavam animadamente em uma mesa maior, rindo de algo em seus celulares. Um casal de idosos comia em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Um homem de terno amarrotado trabalhava em um laptop enquanto comia distraidamente. A comida estava boa, farta. Roberto comeu devagar, saboreando. Não tinha pressa. Afinal, o dia seguinte seria igual a este, até a hora do voo. Espera. Pensou em como passaria as horas. Talvez assistisse televisão no quarto, ou caminhasse pelo aeroporto, observando as pessoas. Era algo que gostava de fazer. Observar. Cada pessoa era um livro fechado, com uma história inteira lá dentro. Enquanto terminava a refeição, seu celular vibrou. Número desconhecido. Roberto atendeu com cautela, esperando ser alguma confirmação do voo ou do hotel. Mas a voz do outro lado era familiar. Eduardo Monteiro. O executivo foi mais educado desta vez, embora ainda mantivesse aquele tom de autoridade que não sabia desligar. Queria se desculpar pelo transtorno, disse, e oferecer uma compensação pela inconveniência. Roberto respondeu que a companhia aérea já providenciara hotel e refeições, que estava tudo bem. Mas Eduardo insistiu. Queria fazer algo, pessoalmente. Transferir uma quantia que cobrisse o dia perdido de trabalho. Roberto hesitou. Não era sobre o dinheiro. Nunca fora. Mas também não era homem de recusar ajuda quando oferecida sinceramente. Perguntou quanto Eduardo tinha em mente. A resposta o surpreendeu. 5.000 reais. Era mais que um mês de trabalho dirigindo para aplicativo. Às vezes 1 mês e meio, nos meses ruins. Mas algo na oferta não soava bem. Era generosa demais. Excessiva. Roberto perguntou por que tanto. Eduardo hesitou antes de responder. E naquela hesitação Roberto entendeu. Não era generosidade. Era compra de silêncio. Os documentos que vira na mala, mesmo que brevemente, mesmo sem entender, eram importantes demais para deixar pontas soltas. Roberto recusou. Disse que não queria dinheiro, que não vira nada que pudesse comprometer o executivo, que só queria seguir sua vida em paz. Eduardo ficou confuso com a recusa, claramente não acostumado a ser rejeitado. Ofereceu mais. 10.000, Roberto repetiu que não. Obrigado. O executivo então mudou de tática, voltando às ameaças veladas sobre processos e advogados. Foi a gota d'água. Roberto, que passara o dia inteiro engolindo humilhações, que aceitara ser tratado como suspeito, como problema, como menos que os outros, finalmente sentiu a irritação transbordar. Disse a Eduardo, com voz calma, mas firme, que não era homem de se deixar comprar, nem intimidar, que passara a vida construindo sua dignidade tijolo por tijolo e não a venderia por preço algum. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Então Eduardo, com voz diferente, menos autoritária, pediu desculpas de verdade. Pela primeira vez, disse que estava estressado, que a negociação era crucial, que não deveria ter descontado em Roberto, mas o estrago estava feito. Roberto desligou sem mais palavras. Terminou a refeição com o estômago embrulhado. O prato que antes parecia delicioso, agora pesava como pedra. Deixou a bandeja na área de devolução e subiu para o quarto. Precisava deitar, processar o dia, tentar dormir. Amanhã seria diferente. Amanhã finalmente chegaria ao destino. No quarto, ligou a televisão, sem realmente prestar atenção. As imagens passavam em sua frente enquanto sua mente vagava. Pensou em quantas vezes na vida fora subestimado, tratado como insignificante. Não apenas hoje, mas sempre. No exército, quando era jovem. Nos empregos que teve depois. Nas ruas,
dirigindo seu carro, sendo apenas mais um motorista anônimo, transportando gente importante para lugares importantes. O que aquelas pessoas não sabiam, o que nunca saberiam, a menos que ele contasse, era que Roberto não era sempre motorista de aplicativo. Aquela era apenas sua vida atual, um capítulo em um livro muito mais longo e complexo. Mas ele aprendera há muito tempo que não devia nada a ninguém, que não precisava provar seu valor, que sua história era dele e só dele. Pegou a mochila, abriu o bolso interno, tirou uma carteira velha de couro. Dentro, entre documentos e cartões antigos, havia uma foto desbotada. Roberto jovem de uniforme militar, posando sério para a câmera. Mas não era um uniforme qualquer. Era um uniforme da Academia Militar das Agulhas Negras, onde passara 4 anos intensos de sua juventude. Tenente Roberto Almeida Santos, formado em engenharia militar, especializado em logística e estratégia. Servira 15 anos no Exército, alcançando o posto de capitão. Participara de missões importantes, gerenciar operações complexas, comandara homens. Tinha condecorações guardadas em uma caixa no apartamento pequeno onde morava. Medalhas que não via há anos. Mas a vida militar não fora para ele a longo prazo. O casamento desmoronara sob o peso das ausências constantes, das mudanças de cidade, da rigidez da hierarquia, que ele levava para casa, sem perceber. Quando Clara tinha 12 anos, a esposa pedira divórcio. Foi um despertar brutal. Roberto percebeu que estava perdendo o que realmente importava, perseguindo uma carreira que o consumia. Pediu baixa aos 38 anos, quando ainda podia recomeçar. Ficou com a guarda compartilhada de Clara, mas na prática a menina morava com a mãe. Roberto arranjou empregos civis. Tentou várias coisas. Trabalhou em logística para empresas privadas. Foi gerente de operações de uma transportadora, consultor de eficiência operacional. Ganhava bem, o suficiente para pagar a pensão e ainda viver confortavelmente. Mas aos 50, o mercado mudou. Empresas queriam gente mais jovem, mais barata, mais moldável. As portas começaram a se fechar. Roberto viu-se desempregado pela primeira vez na vida, com currículo impressionante, mas idade inconveniente. Enviou centenas de currículos, foi a dezenas de entrevistas. Sempre o mesmo padrão. Impressionados com sua experiência, desanimados com sua idade. A aposentadoria militar ajudava, mas não era suficiente. Clara estava na faculdade, precisava de ajuda. Roberto não era homem de ficar parado. Foi quando descobriu os aplicativos de transporte. Era trabalho honesto. Pagava as contas, dava flexibilidade. Poderia ser temporário, pensou, até algo melhor aparecer. 7 anos depois, ainda estava ali. Roberto guardou a foto de volta na carteira. A carteira de volta na mochila. Eram memórias de outro tempo, de outro homem. O capitão Almeida não existia mais. Restara apenas Roberto, motorista de aplicativo, invisível para o mundo. E estava tudo bem. A invisibilidade tinha suas compensações. Ninguém esperava nada dele. Ninguém o cobrava. Ninguém o julgava por padrões impossíveis. Deitou-se na cama. Ajustou o travesseiro, tentou dormir. Mas o sono não vinha. A mente insistia em revisitar o dia. Cada pequena humilhação. Cada olhar de desdém. Cada momento em que fora tratado como menos. Não era novidade. Acontecia quase todo dia. Mas hoje doera mais porque era seu dia de folga. Seu momento de ser apenas pai e avô, não motorista. Pensou nos passageiros que transportara ao longo dos anos. Milhares deles, talvez dezenas de milhares, executivos apressados, estudantes barulhentos, casais em lua de mel, famílias em férias, trabalhadores como ele voltando para casa, cada um com suas urgências, seus destinos, suas vidas complexas, que Roberto entrevia apenas em fragmentos durante corridas de 15 e 20 minutos. Alguns eram gentis, conversavam, perguntavam sobre seu dia. Esses eram minoria preciosa. A maioria tratava-o como parte do carro, funcional e impessoal. E havia aqueles como Eduardo, que nem sequer o enxergavam como humano, apenas como serviço contratado, que deveria executar sua função e desaparecer. Roberto aprendera
a não levar para o pessoal. Desenvolver uma casca grossa era parte do trabalho. Mas alguns dias como hoje a casca rachava e a vulnerabilidade que escondia embaixo sangrava um pouco. Nesses dias, questionava-se sobre as escolhas que fizera, os caminhos que não tomara, as versões alternativas de sua vida, que poderiam ter sido. Poderia ter permanecido no exército, alcançado patentes maiores, aposentado-se como coronel, ou até general. Teria status, respeito automático, uma pensão confortável, mas não teria visto Clara crescer. Não teria estado presente nos momentos importantes. Não teria construído a relação que tinha com ela hoje. Cada escolha custava algo. Finalmente conseguiu adormecer. Já passava da meia-noite. Sonhou com fragmentos desconexos. Aviões decolando, malas se abrindo sozinhas, uniformes militares misturados com roupas de motorista, Clara bebê no colo transformando-se em Clara adulta com Miguel nos braços. Acordou cedo, antes do alarme. Hábito militar, que nunca abandonara. Fez flexões no chão do quarto, depois abdominais. Outra herança dos tempos de quartel. Aos 62, não tinha mais o condicionamento de antes, mas mantinha-se razoavelmente em forma. Tinha que está a passar horas sentado, dirigindo, cobrava pedágio no corpo. Tomou banho, vestiu-se. Desceu para o café da manhã. O restaurante estava mais cheio que na noite anterior. Tripulações trocando de turno, famílias acordando cedo para voos, viajantes a negócios checando e-mails, enquanto comiam, rapidamente. Roberto serviu-se com calma. Ovos mexidos, pão integral, frutas, café preto forte. Sentou-se na mesma mesa de canto da noite anterior. Gostava de cantos, de observar, sem ser observado. Era outro hábito militar. Sempre mantém as costas protegidas. Sempre tenha visão ampla do ambiente. Sempre identifique as saídas. Pequenos tiques que permaneciam décadas depois de ter deixado a caserna. Enquanto comia, observou um homem de terno discutindo ao telefone. Pela conversa unilateral que vazava, tratava-se de alguma negociação complicada. O homem gesticulava irritado, a testa vincada de preocupação. Roberto reconheceu a expressão. Já estivera ali. No mundo dos negócios urgentes, das decisões que moviam milhões, das responsabilidades que pesavam nos ombros. Não sentia falta. Descobrira que preferia a simplicidade de dirigir do ponto A ao ponto B. Conversar com desconhecidos, manter distância emocional de problemas corporativos. Seu carro era seu escritório, seu reino, seu espaço controlado. Ali dentro, ele comandava, decidia a rota, escolhia a música, ditava as regras. Pequenos poderes, mas seus. Terminou o café, subiu para o quarto, organizou suas poucas coisas na mochila. Ainda faltavam horas para o voo, mas gostava de estar pronto. Desceu novamente, caminhou pelo saguão do hotel. Saiu para uma pequena área externa, onde alguns fumantes se reuniam. Não fumava, nunca fumara, mas gostava do ar fresco da manhã. O céu estava limpo, prometendo um dia claro. Aviões cortavam o azul em intervalos regulares, deixando rastros brancos que se dissolviam lentamente. Roberto sentou-se em um banco. Aproveitou o sol fraco de inverno no rosto. Em poucas horas estaria no ar, a caminho de Clara e Miguel. O atraso seria apenas uma história para contar. Uma anedota sobre burocracia agropecuária e executivos arrogantes. Mas algo o incomodava. A ligação de Eduardo na noite anterior, a oferta de dinheiro, as ameaças. Havia desespero naquilo tudo, algo além de simples documentos corporativos. Roberto desenvolvera ao longo dos anos um instinto afiado para ler pessoas, situações. E seu instinto dizia que havia mais na história da mala trocada do que aparentava. Voltou para o quarto, pegou seu celular, abriu o navegador, digitou o nome completo de Eduardo Monteiro Silva. As páginas de resultados explodiram em sua tela. O homem era mais importante do que Roberto imaginara. Vice-presidente de uma das maiores empresas de construção civil do país, membro de conselhos administrativos, nome frequente nas colunas de economia. Clicou em notícias recentes. A primeira o fez franzir a testa. Datada de 3 dias atrás, falava sobre investigações de um órgão federal
sobre possíveis irregularidades em licitações públicas envolvendo a empresa de Eduardo. Não havia acusações formais ainda, apenas investigação preliminar, mas o tom da matéria era sério. Continuou lendo. Outras notícias mencionavam uma grande licitação para a construção de infraestrutura em um estado do Nordeste. Contrato de bilhões de reais. Várias empresas concorriam, entre elas a de Eduardo. A decisão sairia em breve. E havia rumores, apenas rumores por enquanto, de favorecimento, de cartas marcadas, de acordos nos bastidores. Roberto fechou o navegador. Não era problema seu. Não queria ser problema seu. Viria ao aeroporto para pegar um avião. Não para se meter em confusões de gente poderosa. Mas a curiosidade, essa velha companheira que o acompanhava desde criança, cutucava sua mente. Os documentos na mala, aqueles que vira brevemente antes que a fechassem, seriam relacionados a isso? Sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não era investigador, não era policial, não era herói. Era apenas um homem de 62 anos que queria ver o neto. Deitou-se na cama, ligou a televisão, procurou algo para distrair a mente. Encontrou um documentário sobre engenharia de pontes. Algo suficientemente técnico para ocupar sua atenção. As horas passaram devagar. Roberto alternava entre assistir televisão, caminhar pelo corredor do hotel, checar o horário. Finalmente, 2 horas antes do voo, fez o cheque. O upgrade para a classe executiva que lhe ofereceram significava que poderia usar o lounge, ter acesso a melhor comida, conforto, pequenas compensações pelo transtorno. No lounge da classe executiva, Roberto sentiu-se deslocado novamente. As pessoas ali vestiam roupas caras, conversavam sobre negócios internacionais, bebiam drinks, mesmo sendo manhã. Ele, com sua mochila gasta e roupa simples, claramente não pertencia. Mas tinha o cartão de embarque que lhe dava direito de estar ali. Então, permaneceu. Serviu-se de café e alguns salgados sentiu-se em uma poltrona confortável, perto da janela. Observou o movimento no saguão do aeroporto abaixo. Milhares de pessoas em trânsito perpétuo. Era fascinante pensar que ali, naquele instante, havia histórias suficientes para encher bibliotecas. Amores começando, outros terminando, despedidas dolorosas, reencontros felizes, negócios sendo fechados, sonhos sendo perseguidos. Um homem sentou-se na poltrona ao lado. Mais velho que Roberto, talvez 70 anos. Cabelos completamente brancos, terno cinza impecável. Sorriu cordialmente. Comentou algo sobre o movimento do aeroporto. Roberto respondeu educadamente, esperando que a conversa morresse ali. Mas o homem parecia inclinado a conversar. Apresentou-se como Dr. Henrique Novaes, médico aposentado, voltando para casa após visitar a filha. Roberto apresentou-se apenas como Roberto, omitindo profissão. O médico não perguntou. Não fez suposições. Conversaram sobre coisas triviais. O clima, os netos, as mudanças que o país atravessava. Foi uma conversa agradável, entre iguais, sem julgamentos ou hierarquias implícitas. Dr. Henrique tratava Roberto com mesmo respeito que provavelmente dispensava a qualquer pessoa. Era refrescante, quase surpreendente. Trocaram algumas histórias, riram de algumas anedotas. O tempo passou mais rápido. Quando o voo foi chamado, despediram-se cordialmente. Roberto seguiu para o portão. Bloco 5. Roberto caminhou pelo corredor até o portão de embarque, observando a fila, que já se formava. Dessa vez, seria diferente. Com um cartão de classe executiva na mão, seria chamado no grupo prioritário. Teria tratamento diferenciado. Seria um experimento interessante. O mesmo homem, as mesmas roupas, mas um pedaço de papel diferente, mudando completamente como seria percebido. Quando anunciaram o embarque prioritário, Roberto apresentou-se. A funcionária do portão examinou o cartão, sorriu profissionalmente. Desejou-lhe um excelente voo. O mesmo tipo de sorriso que não recebera no dia anterior. Nada havia mudado nele, mas tudo havia mudado na forma como era visto. O papel tinha esse poder. Transformar invisíveis em visíveis com um simples upgrade. No avião,
Uma comissária o recebeu com solicitude genuína, ajudou-o a guardar a mochila no compartimento superior. Ofereceu-lhe uma bebida de boas-vindas. Roberto aceitou um suco de laranja, acomodou-se na poltrona espaçosa. Era incomparavelmente mais confortável que o assento apertado do meio que tivera no dia anterior. As pernas tinham espaço. Os braços não disputavam apoio. Havia privacidade. Observou os outros passageiros da classe executiva, embarcando, executivos com maletas de couro, mulheres elegantemente vestidas, alguns poucos casais em viagem de lazer. Todos pareciam pertencer ali. Moviam-se com a confiança de quem estava acostumado a esse nível de conforto. Roberto mantinha sua postura discreta, observador silencioso de um mundo ao qual não pertencia verdadeiramente. O assento ao lado permaneceu vazio, até o último momento. Então um homem apressado surgiu, carregando uma pasta volumosa. Desculpou-se ao passar por Roberto, acomodou-se, com movimentos rápidos, de quem estava atrasado. Tirou o paletó, afrouxou a gravata. Suspirou profundamente. Olhou para Roberto Sorio Delebe, comentou sobre quase perder o voo. Roberto respondeu com cortesia, sem encorajar conversa prolongada. Mas o homem parecia precisar desabafar. Apresentou-se como Marcos Vinícius, advogado, voltando de uma reunião complicada. Roberto apenas acenou, oferecendo ouvidos, mas não histórias próprias em troca. Marcos não pareceu notar ou importar-se, lançando-se em um monólogo sobre clientes difíceis e casos complicados. Enquanto o advogado falava, Roberto percebeu algo familiar na pasta que o homem carregava. O logotipo gravado no couro, Monteiro e Associados. O mesmo nome que vira nos cartões de visita dentro da mala de Eduardo. Coincidência improvável em um país continental, mas coincidência possível. Marcos continuava falando, agora sobre uma grande licitação, sobre documentação complexa, sobre prazos apertados. Roberto ouvia com atenção renovada, fazendo perguntas ocasionais que mantinham o fluxo. O advogado, feliz por ter audiência, revelava mais do que provavelmente deveria. Falava sobre contratos de infraestrutura, sobre concorrentes sendo eliminados por tecnicalidades, sobre estratégias legais agressivas. Roberto não precisou perguntar diretamente. Marcos, no entusiasmo de ter alguém que parecia interessado, mencionou estar trabalhando diretamente com Eduardo Monteiro Silva em um projeto crucial. Os documentos na pasta eram relacionados à licitação do Nordeste, aquela mesma que Roberto lera nas notícias pela manhã. Documentação que precisava chegar a Nova York, onde Eduardo aguardava ansiosamente. A ironia da situação não passou despercebida a Roberto. Ali estava ele, o motorista de aplicativo que transportara Eduardo dias atrás, sentado ao lado do advogado do executivo, ouvindo detalhes de negócios milionários. Invisível novamente, mas dessa vez por escolha, extraindo informações sem esforço simplesmente por estar disposto a ouvir. Marcos mencionou preocupações. Havia vazamentos, dizia, informações chegando a concorrentes. A empresa estava fechando o cerco, investigando internamente. A paranoia era tamanha que Eduardo insistira que documentos importantes fossem transportados pessoalmente. Nada de IML ou malotes. Daí Marcos estar ali, carregando papéis que valiam milhões em potencial de contratos. O avião começou a se mover, afastando-se do portão. Marcos finalmente se calou. Pegou um tablet, começou a trabalhar. Roberto recostou-se, processando o que ouvira. Não era ingênuo. Entendia que estava testemunhando as bordas de algo potencialmente ilegal. Licitações deveriam ser limpas, competitivas, transparentes, mas frequentemente não eram, especialmente quando bilhões estavam em jogo. A decolagem foi suave. Roberto observou pela janela a cidade encolhendo abaixo, transformando-se em miniatura, depois em mapa, depois em nada, enquanto atravessavam nuvens. Sempre gostara de voar, da perspectiva que a altitude oferecia. Tudo parecia menor visto de cima. Problemas incluídos. A comissária trouxe o serviço de bordo. Roberto pediu o almoço. Uma refeição adequada servida em louça de verdade, com talheres de metal, guardanapo de pano, pequenos luxos que faziam diferença. Comeu devagar, saboreando não apenas a comida, mas a experiência. Amanhã estaria de volta ao carro. As corridas intermináveis,
aos sanduíches comidos no volante entre uma chamada e outra. Marcos comia distraidamente, olhos grudados no tablet. De vez em quando murmurava algo, anotava observações na margem de documentos. Roberto podia ver fragmentos do que estava na tela. Planilhas, contratos, números com muitos zeros. O mundo dos grandes negócios, onde ele próprio transitara uma vez, quando gerenciava operações militares, com orçamentos que alimentavam regimentos inteiros. Terminou a refeição, recusou sobremesa. Pediu café, que veio forte e quente em xícara pequena. Enquanto bebia, seu celular vibrou. Estava em modo avião, mas uma notificação conseguira passar. Mensagem de Clara. Abriu rapidamente. Era a foto de Miguel, acordado, olhinhos arregalados, olhando para a câmera. A legenda dizia que o bebê estava ansioso para conhecer o vovô. Roberto sorriu, aquecido por dentro. Responderia assim que pousasse. Faltavam apenas 90 minutos agora. Depois táxi do aeroporto até a casa de Clara. Depois finalmente os braços de sua filha e o primeiro contato com o netinho. Baile a cada minuto, desespero a cada contratempo, cada humilhação do dia anterior. Marcos guardou o tablet. Virou-se para Roberto. Desculpou-se por ter falado tanto. Disse que estava estressado com o trabalho. Roberto respondeu que não havia problema, que entendia pressões profissionais. O advogado perguntou a que Roberto se dedicava. A pergunta inevitável, a que Roberto sempre hesitava antes de responder. Poderia mentir, inventar algo que soasse mais impressionante. Mas não era homem de mentiras. Respondeu simplesmente que trabalhava com transporte. Vago o suficiente para ser verdade. Específico o suficiente para satisfazer curiosidade superficial. Marcos Aceno não perguntou mais. Assumindo provavelmente que Roberto gerenciava alguma frota ou empresa de logística, a conversa derivou para assuntos neutros. Futebol. Política. Sem entrar em detalhes polêmicos. Comentários sobre o país. Marcos era homem inteligente, articulado, mas completamente absorvido por sua bolha profissional. Via o mundo através das lentes de contratos e cláusulas, de vitórias legais e derrotas processuais. Roberto reconhecia o tipo. Já fora assim uma vez, medindo tudo por patentes e condecorações, por missões cumpridas e objetivos alcançados. O avião encontrou turbulência leve, nada preocupante, apenas o suficiente para fazer as asas balançarem, os passageiros se ajeitarem nos assentos. Roberto não se incomodava com turbulência. Experimentara coisas piores: saltos de paraquedas em tempestades, helicópteros em condições adversas, transportes militares chacoalhando sobre terrenos hostis. Turbulência comercial era passeio de parque de diversões. Em comparação, Marcos, por outro lado, agravecei aos braços da poltrona, rosto ligeiramente pálido. Roberto ofereceu algumas palavras tranquilizadoras. Era normal. O piloto estava apenas evitando o pior. Logo passaria. O advogado agradeceu, envergonhado de sua própria ansiedade. Confessou que não gostava de voar, que o fazia apenas por necessidade profissional. A turbulência passou. Marcos relaxou, voltou a trabalhar no tablet. Roberto fechou os olhos, não para dormir, mas para pensar. Os fragmentos de informação que acumulara nas últimas 24 horas formavam um padrão. Eduardo, desesperado para recuperar documentos, oferecendo dinheiro para garantir silêncio. Investigações federais sobre a empresa. Licitação bilionária. Em jogo. Documentos sendo transportados pessoalmente, por paranoia de vazamentos. Não precisava ser general para conectar os pontos. Havia algo errado, provavelmente ilegal, certamente antiético acontecendo. E Roberto, involuntariamente, fora exposto a isso. A questão era: o que fazer com essa informação? A resposta óbvia era nada. A resposta óbvia era nada. Seguir sua vida, ver o neto, voltar para casa, continuar dirigindo, esquecer tudo que vira e ouvira. Não era seu circo. Não eram seus macacos. Como dizia o ditado, envolver-se em problemas de gente poderosa era receita para desastre, especialmente para alguém como ele, sem recursos, sem proteção,
sem voz que fosse ouvida. Mas Roberto sempre tivera um problema com a resposta óbvia. Era o que o levara a pedir baixa do exército, quando todos diziam que era loucura. Era o que o fizera recusar subornos quando trabalhava em logística e fornecedores tentavam comprar facilidades. Era o que o mantinha acordado em noites como aquela, quando testemunhava injustiças. Tinha uma bússola moral teimosa, que não desligava por conveniência. Pensou nos bilhões em jogo naquela licitação. Dinheiro público, impostos pagos por gente como ele, que trabalhava 14 horas por dia para sobreviver. Dinheiro que deveria construir estradas, hospitais, escolas. Se estava sendo desviado, se a competição era fraudada, quantas crianças deixariam de ter escola adequada? Quantos doentes deixariam de ter atendimento? Quantas famílias continuariam atravessando estradas esburacadas e perigosas? Mas o que um motorista de aplicativo poderia fazer? Não tinha provas concretas. Apenas pedaços de informação reunidos por acaso. Não vira os documentos de Eduardo com atenção suficiente para saber exatamente o que continham. A conversa com Marcos era circunstancial, ambígua, passível de interpretações inocentes. E mesmo que tivesse provas sólidas, quem o levaria a sério? Um homem de 62 anos, sem credenciais atuais, sem conexões, sem poder. O avião começou a descida. O comandante anunciou a aproximação ao destino. Pediu que todos retornassem aos assentos e afivelassem os cintos. Roberto olhou pela janela. Viu a cidade se materializando abaixo. Primeiro contornos vagos, depois estruturas reconhecíveis. Finalmente detalhes nítidos. Onde Clara estava, onde Miguel esperava, onde teria 3 dias de paz antes de voltar à rotina. Marcos guardou o tablet na pasta, fechou-a com cuidado. Comentou que fora um voo agradável, que a conversa ajudara a passar o tempo. Roberto concordou, com educação. O advogado ofereceu seu cartão, dizendo que se Roberto precisasse de serviços jurídicos, não hesitasse em ligar. Roberto aceitou o cartão, sabendo que nunca ligaria. Mas apreciando o gesto, o toque foi suave. Aplausos esparsos de passageiros. Agradecidos. Roberto permaneceu sentado, enquanto a maioria se levantava apressadamente, disputando espaço no corredor, ansiosos para desembarcar. Não tinha pressa. Clara esperara um dia extra. Mais 10 minutos não fariam diferença. Preferia evitar a confusão, o empurra-empurra, a urgência artificial de pessoas que não tinham para onde correr. Quando o corredor esvaziou, levantou-se. Marcos já havia partido, sumindo na multidão com sua pasta de segredos. Roberto pegou a mochila, ajeitou-a nos ombros. Agradeceu às comissárias que despediam-se na porta. Elas sorriram genuinamente. Disseram que foi um prazer tê-lo a bordo. Palavras automáticas, mas ditas com gentileza suficiente para parecerem sinceras. No terminal, seguiu as placas até a área de desembarque. Passou pela esteira de bagagens, onde passageiros esperavam ansiosamente suas malas. Não tinha bagagem para recolher, apenas a mochila que carregava. Uma das vantagens de viajar leve. Não dependia de sistemas que frequentemente falhavam. A ironia não passou despercebida. O mesmo sistema que trocara a mala de Eduardo. Pensou no executivo, provavelmente ainda em Nova York, ainda lidando com os problemas que a troca causara. O talvez já tivesse resolvido tudo, como pessoas poderosas geralmente conseguiam resolver. Dinheiro e influência tinham o poder de transformar problemas em inconveniências temporárias. Para gente como Roberto, inconveniências temporárias podiam virar crises duradouras. Saiu do terminal, foi recebido pelo ar quente e úmido da cidade. Era tarde da manhã, sol forte, céu sem nuvens, diferente do clima mais seco de onde viera. Procurou a fila de táxis, mas hesitou. Tinha o aplicativo no celular. Poderia pedir um carro por ali mesmo. Seria mais barato, mais conveniente, e havia uma certa poesia em ser transportado por um colega de profissão. Abriu o aplicativo, solicitou uma corrida. O carro chegaria em 3 minutos. Enquanto esperava, checou as mensagens. Clara enviara mais fotos de Miguel, agora no carrinho, pronto para o passeio que dariam à tarde. Mandara também o endereço, embora Roberto já o soubesse de cor.
Digitou uma resposta rápida. Estava a caminho. Chegaria em meia hora. Um carro prata estacionou na frente. Roberto conferiu a placa. Confirmou que era o dele. Entrou no banco de trás, cumprimentou o motorista. Era um homem jovem, talvez 30 anos, que retribuiu o cumprimento com entusiasmo. Perguntou sobre o voo, sobre a viagem, fazendo conversa educada que Roberto apreciava quando era passageiro, mas evitava fazer quando era motorista. Respondeu brevemente, não desencorajando, mas não encorajando conversa prolongada. O motorista captou o tom. Continuou dirigindo em silêncio respeitoso. Roberto observou a cidade pela janela. Era a primeira vez que visitava. Não conhecia as ruas, os bairros, os pontos de referência. Tudo era novo, diferente, estrangeiro. 20 minutos depois, chegaram a um bairro residencial tranquilo. Casas pequenas, mas bem cuidadas, ruas arborizadas, crianças brincando em calçadas. Era exatamente o tipo de lugar que Roberto imaginara. Para Clara, seguro, familiar, longe do caos urbano. Ela escolhera bem. Pagou a corrida, agradeceu ao motorista, desejou-lhe bom trabalho. O jovem sorriu. Disse que fosse uma boa visita. Roberto ficou parado na calçada por um momento, olhando para a casa azul clara, com jardim na frente. A porta se abriu antes que tocasse a campainha. Clara surgiu, sorriso enorme no rosto, correndo para abraçá-lo. O abraço foi longo, apertado, cheio de saudade acumulada. Roberto sentiu os olhos arderem, emoção subindo pela garganta. Sua filha, sua única filha, agora mãe, agora adulta completa com família própria, mas ainda sua menina, ainda a criança que segurava sua mão em bases militares, enquanto ele marchava em formaturas. Marcos, o genro, apareceu na porta segurando Miguel. Roberto soltou Clara, aproximou-se com reverência. O bebê o observava com olhos curiosos, sem medo, mas sem reconhecimento. Roberto estendeu as mãos. Marcos entregou-lhe um neto. O peso era perfeito. O cheiro inconfundível de bebê, os olhinhos que começavam a fechar com sono, entraram na casa. Era pequena, mas aconchegante, decorada com gosto simples, cheia de fotos de família. Clara fizera café e preparara o quarto de hóspedes. Tinha o dia todo planejado para o pai, mas primeiro insistiu que ele descansasse, que comesse, que se instalasse. Tempo havia de sobra. Roberto sentou-se no sofá, Miguel ainda no colo. Clara trouxe café e bolo caseiro. Marcos contava sobre o trabalho, sobre a vizinhança, sobre os planos de expandir a casa quando pudessem. Era conversa normal, familiar, reconfortante. Exatamente o que Roberto precisava após o tumulto dos últimos 2 dias. Mas a mente não desligava completamente. Mesmo ali, no momento que esperara ansiosamente, parte dele ainda processava o que sabia sobre Eduardo, sobre a licitação, sobre os documentos. Os 3 dias passaram rápido demais. Roberto passou horas com Miguel no colo troco. Fraldas deu mamadeiras. Embalou o neto para dormir. Passeou com Clara pelo bairro. Conheceu os vizinhos. Ajudou Marcos a consertar uma torneira que pingava. Foram dias simples, comuns, perfeitos. Exatamente o que precisava. Mas à noite, quando todos dormiam, Roberto ficava acordado no quarto de hóspedes, olhando para o teto, pensando. A questão moral que trouxera com ele não desaparecera. Apenas ficara, temporariamente, em segundo plano. Agora, nas horas silenciosas da madrugada, voltava com força total. O que fazer com o que sabia? Na última noite, depois que Clara e Marcos foram dormir, Roberto sentou-se à mesa da cozinha, com seu celular, pesquisou mais sobre a licitação, sobre a empresa de Eduardo, sobre as investigações. Quanto mais lia, mais sua convicção crescia. Havia algo profundamente errado acontecendo. E ele, por acaso absurdo, tinha informações que poderiam ser relevantes. Pensou em sua vida, em quem fora e quem se tornara. O capitão Almeida teria agido sem hesitação. Tinha o dever de agir quando testemunhava a corrupção. Era parte do código que jurou defender. Mas Roberto, o motorista de aplicativo,
Não tinha esses deveres. Podia simplesmente seguir em frente. Fingir que nada vira. Proteger-se. Mas será que realmente eram pessoas diferentes? O uniforme mudara. O posto desaparecera. Mas o homem por baixo permanecia o mesmo. Valores não eram como roupas que se vestiam e despiam conforme a conveniência. Ou eram absolutos, ou não eram nada. Tomou sua decisão. Abriu o navegador, procurou o contato da Controladoria Geral, o órgão responsável por investigações de corrupção. Havia um canal de denúncias anônimas. Roberto hesitou no teclado, dedos pairando sobre as letras. Uma vez que enviasse aquilo, não haveria volta. Estaria se colocando em risco, potencialmente atraindo a atenção de pessoas poderosas e perigosas. Mas pensou em Miguel, dormindo no quarto ao lado. Em que tipo de país seu neto cresceria? Onde bilhões eram desviados enquanto escolas desmoronavam, onde licitações eram fraudadas enquanto hospitais careciam de equipamentos, onde o silêncio dos que sabiam permitia que os poderosos continuassem roubando dos que nada tinham. Começou a escrever. Relatou a troca de malas, os documentos que vira brevemente, a conversa com Marcos no avião, as ligações de Eduardo, a oferta de dinheiro. Não tinha provas físicas, mas tinha detalhes suficientes para que investigadores soubessem onde procurar. Mencionou nomes, datas, números de voo. Deu-lhes fios para puxar. Releu o texto 3 vezes, certificando-se de que estava claro, preciso, factual. Não fazia acusações infundadas. Apenas relatava o que vira e ouvira. A investigação caberia aos profissionais competentes. Ele era apenas uma testemunha acidental que escolhia não permanecer em silêncio. Pressionou enviar. A mensagem desapareceu na imensidão digital, a caminho de servidores governamentais, onde seria triada, analisada, possivelmente investigada, ou talvez ignorada, perdida em milhares de outras denúncias. Roberto não tinha controle sobre isso. Fizera sua parte, o resto não dependia dele. Sentiu-se mais leve imediatamente, como se um peso que carregara, sem perceber, tivesse sido removido dos ombros. Dormiu profundamente pela primeira vez em dias, sem sonhos perturbadores, sem acordar no meio da noite. Consciência limpa tinha esse poder. Na manhã seguinte, Clara preparou café da manhã especial de despedida. Panquecas, frutas frescas, suco de laranja espremido na hora. Comeram juntos, Marcos segurando Miguel, todos conversando sobre quando Roberto voltaria. Ele prometeu que seria em breve, que não deixaria passar tanto tempo. E dessa vez, pretendia cumprir. No caminho para o aeroporto, Clara, dirigindo Roberto, olhava pela janela, absorvendo cada detalhe da cidade de sua filha. Queria memorizar tudo. Levar as imagens consigo para os dias solitários que viriam. Clara falava sobre planos futuros, sobre, talvez, visitá-lo no próximo mês, sobre Miguel crescendo e conhecendo melhor o avô. Roberto ouvia, respondia, mas parte de sua mente já começava a transição de volta para sua vida real. Em poucas horas estaria no avião, depois em seu carro, depois aceitando corridas, voltando à invisibilidade. Era reconfortante. De certa forma, havia segurança no anonimato, paz na ausência de expectativas. No aeroporto, a despedida foi emocionada, mas rápida. Clara tinha que voltar para casa, Roberto tinha um voo para pegar. Abraçaram-se longamente. Prometeram manter contato mais frequente. Despediram-se com olhos úmidos. Roberto observou a partir, acenando até que desaparecesse no trânsito. O check-in foi tranquilo, sem incidentes, sem malas trocadas, sem confusões, sem atrasos. Apenas um passageiro comum em um voo comum. Roberto passou pela segurança, encontrou o portão, sentou-se para esperar. Estava de volta ao assento da classe econômica, mas não se importava. O upgrade fora interessante, mas não era seu mundo. Preferia sua simplicidade. O voo foi sem eventos. Roberto dormiu a maior parte do trajeto, embalado pelo ronco dos motores. Sonhou com Miguel, com o neto crescendo, dando os primeiros passos, dizendo as primeiras palavras. Sonhos bons,
reconfortantes, cheios de futuro. Ao pousar, ligou o celular. Várias notificações apareceram. Uma era de Clara. Foto de Miguel com legenda dizendo que já estavam com saudades. Roberto sorriu salvo a foto. Outra notificação chamou sua atenção. Alerta de notícias sobre a empresa Monteiro e Associados. Abriu com curiosidade. A matéria era de 1 hora atrás. Operação deflagrada pela Controladoria Geral e Polícia Federal, investigando irregularidades em licitação de infraestrutura. Mandados de busca e apreensão cumpridos em escritórios da empresa Eduardo Monteiro Silva. Entre os alvos da investigação, documentos apreendidos, computadores confiscados. Roberto leu em silêncio, rosto impassível. Não sentia satisfação. Não sentia vitória, apenas a tranquilidade de ter feito o que era certo. Não sabia se sua denúncia fora o gatilho ou apenas mais uma peça em investigação, já em andamento. Não importava. O importante era que investigadores tinham o que precisavam agora. Saiu do aeroporto, encontrou seu carro no estacionamento onde deixara. O velho Saddam o esperava fielmente, cheio de quilometragem, mas confiável. Sentou-se no banco do motorista. Ajeitou os espelhos. Ligou o motor. O som familiar o acalmou. Estava em casa, em seu spa, ou em seu elemento. Abriu o aplicativo de corridas. Colocou-se disponível. Em menos de 2 minutos, a primeira chamada chegou. Passageiro, a 10 minutos de distância. Roberto aceitou, programou o GPS, começou a dirigir. Estava de volta ao trabalho, de volta à rotina, de volta à invisibilidade. Mas algo havia mudado. Roberto dirigia com um senso renovado de propósito. Não era apenas um motorista de aplicativo. Era um cidadão que se recusava a permanecer em silêncio diante da injustiça. Era um homem que, independentemente de como o mundo o via, sabia exatamente quem era e o que representava. A mala trocada revelara muito mais que documentos. Revelara que aparências enganavam, que roupas simples podiam vestir homens de substância, que invisibilidade social não equivalia à irrelevância moral. O motorista de aplicativo que Eduardo desprezara, que funcionários do aeroporto trataram com desdém, que passageiros ignoraram, era na verdade alguém com experiência, inteligência e coragem para fazer diferença quando importava. Nos dias seguintes, as notícias sobre a operação se multiplicaram. Mais prisões, mais apreensões, uma rede de corrupção sendo desmontada. Roberto acompanhava de longe, entre corridas, nos intervalos para a refeição, antes de dormir. Nunca mencionou a ninguém seu papel nisso. Não precisava de reconhecimento. Não buscava crédito. Continuou dirigindo, transportando executivos apressados que não o viam. Estudantes tagarelas que não se importavam com ele. Turistas confusos que mal registravam sua existência. E estava perfeitamente satisfeito assim, porque sabia algo que eles não sabiam. O motorista invisível que os transportava era um homem que ajudara a derrubar corruptos, que colocara o país acima do conforto pessoal, que mantinha sua dignidade intacta, independentemente de como era tratado. Roberto Almeida Santos, ex-capitão do Exército Brasileiro, ex-gerente de operações, atual motorista de aplicativo, e sempre, homem de princípios inquebráveis. A mala trocada não revelara quem ele era, apenas lhe dera a oportunidade de lembrar a si mesmo